Dito, havia uma preocupação e uma cobrança de ministros do Supremo, sim, por mais absurdo que esse absurdo que possa soar isso, mas de que o governo não largasse a mão do Supremo no meio dessa confusão toda, no meio dessa polêmica do Banco Master. E aí tem esse agravante do TSE, comandado por esses 2 ministros que foram indicados por Bolsonaro. Então, já falei da CPI do INSS, CPI do Master, a turma do TSE, e por fim, você tem também agora, e daqui a pouco a gente vai falar mais disso, o PT tentando emplacar um nome, que é PT Raiz, dentro do Banco Central, que foi quem começou toda a investigação do Master. A gente pode discutir aqui se isso tem a ver ou não, mas tem gente dizendo que isso também tem a ver com essa grande preocupação do governo diante do avanço de todas essas investigações e dos aliados que eles vão perder no meio do caminho. Então, o Supremo, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que o governo quer emplacar, pelo menos a discussão da 6x1. Não estou dizendo aprovar, porque a gente sabe como funciona a eleição, ano de eleição. É promessa. Promessa, mas que consiga ficar pautando ali para o governo fazer esse palco já tá bom no ano eleitoral, Thomas. Aí, de outro lado, os líderes do Centrão, o que eles querem? Eles querem barrar outra coisa, eles querem barrar a instalação da CPI do Master. A grande preocupação é que os desdobramentos do caso atinjam políticos e prejudiquem candidaturas. A gente sabe as conexões que Vorcaro tinha no Congresso Nacional também, além do Judiciário. Sadi conta que, em relação ao Judiciário, o governo está mapeando como deve ser a atuação do Tribunal Superior Eleitoral sob o comando de Nunes Marques e André Mendonça. Os 2 foram indicados ao Supremo pelo ex-presidente Bolsonaro e tem também Dias Toffoli, que está à frente do caso Master, na composição do TSE para a eleição desse ano. Segundo as apurações da Sadi, o Planalto teme que a falta de uma base consolidada no Congresso e desgastes na relação com o STF por causa do caso Master afetem a governabilidade, na verdade, do governo nesse momento decisivo, momento de eleição. Vamos falar com a Malu, então? Malu, porque o governo não quer a prorrogação da CPMI e do INSS, que a oposição está tentando fazer o desgaste do Palácio do Planalto via pedidos de quebra de sigilo do filho do presidente. E aí o Centrão fala, tá bom, vocês não querem então que prorrogue? Tudo bem, pela gente podia prorrogar, né? Mas se vocês não querem, então vocês vão ter que nos ajudar aqui, que é, a gente não quer a CPI do Master. Bom, é isso, né? Tá dada a senha. Eu acho que tem um fator aí, Júlia, muito importante, que é, bom, primeiro é o seguinte, né? Ninguém tem interesse nessa CPI do Master na real, porque você tem integrantes do Centrão envolvidos com o Daniel Vorcaro, você tem, com o banco, você tem integrantes do STF que certamente seriam convocados, ou seus parentes também para essa CPI, e você tem integrantes também do PT e do governo, como o pessoal da Bahia, onde nasceu o Crédito Sexta, que é a carteira de crédito consignado do Master, que era o que mais dava dinheiro no todo o negócio, que também poderiam ser convocados. Então, na verdade, isso não interessa muito para ninguém no Congresso. E tem uma outra questão, né? Você tem o sigilo do Daniel Vorcaro, da CPI do INSS, que está sob a guarda do Davi Alcolumbre, tanto que a Beatriz Borges estava aí contando da reunião com o Carlos Viana, que também tem a ver com isso. E do outro lado, você tem a CPI do INSS, que ameaça mais diretamente o governo, é isso que a Sadi está contando. O que a gente já viu é que já teve um acordo semelhante no passado e funcionou. Tinha a ver com o Davi Alcolumbre, publiquei isso em novembro no blog, tinha a ver com o Davi Alcolumbre, que tinha ali um requerimento para quebra de sigilo de um assessor seu que recebeu o careca do INSS, tinha relações com o careca do INSS, que ficou abafada em troca de não se convocar nem o Frei Chico, que é o irmão do Lula, que era integrante do conselho de um dos sindicatos que recebeu grande volume de descontos associativos indevidos dos aposentados, e também o filho do presidente Lula, o Lulinha, que também tinha relações com o careca do INSS. Então, tem tido essa troca, né, no Congresso, já houve em novembro, eu acho que realmente tem grandes chances dela acontecer agora. Essa entrevista do Hugo Mota é bastante didática, né, o presidente da Câmara dizendo, olha, tem uma fila de CPIs aí na frente, nós temos que respeitar a fila. A gente sabe que isso é discricionariedade do presidente da Câmara e do Senado. A gente viu na CPI da Covid, havia uma fila de CPIs, e a CPI da Covid foi instalada, depois, inclusive, que o STF mandou instalar a CPI para a gente poder saber o que aconteceu na época com os contratos da pandemia. Isso pode até acontecer de novo. Qual é a diferença? Eu não vejo no STF grande vontade de obrigar ou o Senado ou a Câmara a instalar uma CPI que pode acabar tendo o próprio STF como alvo. Na verdade, é aquela tempestade perfeita, né, Júlia? A gente tem ninguém... Só que essa tempestade perfeita é ao contrário. Em geral, a tempestade perfeita é aquele momento que dá ruim para todo mundo. Nessa hora, agora o que está acontecendo é que, para evitar a tempestade perfeita, todo mundo vai se juntar, porque do contrário vai ser realmente um tiroteio. A gente estava até brincando ontem com o da Pieve, o filme do Tarantino, né? Se deixar, acaba que nem filme do Tarantino, todo mundo morto, cada um para um lado. Essa CPI é um pouco isso. Agora, não quer dizer que não vai acontecer nada, né? A gente tem as investigações rolando na Polícia Federal. Tem PF, tem Ministério Público, né, envolvidos, tocando lá, né? E é uma investigação que tem muitas, era um esquema com muitas ramificações. A gente acabou de falar aí do presidente do Rio Previdência, né, um fundo de pensão aqui do Rio de Janeiro que investiu quase R$1 bilhão em letras financeiras do Master, das quais ninguém vai ver a cor. Olá.
Aqui é Isabela Torres e você está no Sem Rodeios. Eu preciso te perguntar, você reparou no silêncio estranho que tomou conta de Brasília? Enquanto a gente trabalha, eles costuram. A Malu Gaspar da Globo soltou uma bomba que a velha imprensa está tentando tratar com naturalidade, mas aqui a gente não aceita mentira. O governo Lula iniciou uma operação de guerra para abafar uma investigação que tem um alvo muito claro, o filho do presidente, o Lulinha. Vamos aos fatos. Existe uma CPMI mista do INSS pronta para avançar. A oposição, cumprindo seu papel, quer quebrar o sigilo bancário do filho de Lula. O motivo? Relações suspeitas com o tal careca do INSS, lobby e mesadas, que chegam a valores assustadores. O Planalto sabe que, se levantar esse tapete, a sujeira contamina o governo inteiro. E o desespero é tanto que eles estão dispostos a negociar o inegociável. A troca imoral, e aqui entra a podridão do sistema. Para salvar o filho do chefe, o governo precisa do Centrão. E o Centrão, meus amigos, não faz caridade. Eles olharam para o governo e disseram: tudo bem, a gente segura a investigação do Lulinha, mas vocês vão ter que matar a CPI que nos apavora. É o toma lá, dá cá na sua forma mais bruta. Uma troca de impunidades. Eles protegem o filho do Lula de um lado e do outro exigem o fim da investigação de um banco que envolve a elite de Brasília e ministros do STF. Quer saber qual é esse banco e por que o Supremo está tão nervoso? Eu te conto no próximo vídeo. Não sai daí, a verdade precisa ser dita. Judiciário, Legislativo e Executivo para frear investigações neste ano eleitoral. A costura envolve alas do governo, também do Congresso e do Judiciário. De acordo com as apurações da Sadia, a principal articulação no Congresso passa por essa troca que foi questionada por Hugo Mota, por uma troca direta entre dois focos sensíveis de investigação. De um lado, a não prorrogação da CPMI mista do INSS, que deve ir até o fim de março. E hoje preocupa o núcleo político do governo e também petistas. A CPMI retoma os trabalhos nessa semana e avalia quebrar os sigilos bancário e fiscal de um dos filhos do presidente Lula. A oposição quer investigar as relações dele com o careca do INSS. Um mega rombo, muitos investidores lesados, aposentados do Brasil inteiro lesados e todo um esforço da classe política para que a gente não saiba do que se passou nos bastidores, para que todo esse rombo fosse produzido. Isso é muito ruim, mas é assim que as coisas estão sendo em Brasília hoje, a gente tem a obrigação de falar. Boa tarde, Sadia, boa tarde, amigos, boa tarde, assinantes. Eu acho que a questão toda eu acho que essa grande pergunta aí, eu acho que está tarde demais. Esse acordão talvez fosse feito ano passado, essa conversa ano passado, talvez ela tivesse muito mais chance de conseguir controlar. Só que a quantidade de vazamentos, a quantidade de informações que nós já temos, que a Polícia Federal já avançou sobre os contatos, vamos começar por parte, né? Os contatos do Daniel Porcaro com dirigentes do PP, com dirigentes do União Brasil, com dirigentes do PT da Bahia, com governos do Rio de Janeiro, com o governo do Distrito Federal, com o governo do Amapá, que é o Estado do Presidente do Senado. Enfim, já está tão evidente, e as informações, a rapidez com que a Polícia Federal, mesmo com os atravancos do ministro Toffoli, conseguiu, assim, já avançou, me parece que pode até ter uma vontade enorme de conseguir fazer esse grande acordão com o Supremo e tudo. Eu realmente acho que dessa vez não vão conseguir. Até porque o Supremo não está mais na situação, e eu acho que essa é a grande novidade deste escândalo em relação aos outros escândalos, é que nas anteriores o Supremo tinha ainda um tamanho moral, né, que ele poderia, enfim, sentar em cima de um processo desse, como já fez em casos anteriores, e, enfim, as pessoas podiam reclamar, mas era o Supremo. Né? Dessa vez, onde você tem um ministro que é suspeito de ligações, no mínimo, inapropriadas com um dos investigados e dos seus irmãos tendo negócio com os seus investigados, eu entendo a intenção deles. Você está falando da esfera policial. Você está falando da esfera policial. Exatamente, eles não controlam Não controlam. Eles não controlam a PF. Não controlam outros agentes de investigação. Eu contei aqui na semana passada da Carbono Oculto, que tem uma delação que está andando lá embaixo, no MP de São Paulo. Não controlam, por exemplo, as investigações sobre um quarto questão, que é a ex-assessora do deputado Arthur Lira, que é a Tuca. Então, que as famílias já estão na mão da PF. Então, tem uma série de coisas que eu entendo a intenção, acho que, enfim, é como funciona Brasília, mas eu não sei se eles vão conseguir ter sucesso em função de tanta coisa, é coisa demais. Delação premiada, né? Tem várias delações premiadas que estão rolando, sendo costuradas, negociadas, só que você tem como controlar o timing, é isso que me dizem. Então por isso que a grande preocupação é sobre o ano eleitoral. Você pode não arquivar, engavetar uma investigação, mas você pode tocar de lado. Então, assim, tem várias camadas, né? Tem polícia, tem MP, tem Supremo, tem a justiça lá embaixo que não tem foro. Então, a grande preocupação deles é como a gente vai controlar o timing dessas investigações. Aí, como uma fonte estava dizendo para mim, esqueceram de nós, né? Polícia, principalmente. Jornalistas.
ainda estamos aqui, Aham. apurando e trazendo as informações, mas também tem Ministério Público, Sim. dentro do BC tem investigação. Você tem uma série de Pode citar vários, mas isso é na esfera policial. Na esfera política, quanto mais rápido eles puderem tirar isso do caminho. evidente. Aldo Cruz, Sadi. fala. Não, na semana passada eu já dizia da minha descrença em relação à CPI ou Sim. CPMI, justamente porque só poderia prejudicar o legislativo, né? Uhum. O executivo e, sobretudo, o judiciário estava praticamente sob escrutínio público, e uma CPI só poderia levar o executivo, adicionar o executivo, ou jogar o legislativo, No processo. ou jogar holofote sobre, especialmente no que diz respeito ao Banco Master. Agora, por outro lado, essa ideia de acordo em que digamos, não tem CPMI, então a investigação política Isso, não o avança, palco político. mas se ela não avançar e as ações de desidratação do judiciário e do executivo continuarem, obviamente que outros eixos vão entrar na direção de expor também o lado político. Então é assim, é um pouco o equilíbrio de peso e contrapeso, Sim. que se fala, e concordo muito com o Thomas quando ele diz que, do ponto de vista da investigação, Sim. ou das investigações, aliás, é um dado, né? Sim. As CPIs avançam muito menos Do que as investigações, né? Os inquéritos, a quem de direito, a Polícia Federal em particular. Agora, mesmo dentro, nesse escândalo, por exemplo, do Master, e a própria Carbono Oculto, envolve MPs e polícias estaduais, ou grupos, forças-tarefas, né, de investigação, que tampouco vão deixar esse tema adormecer, né? A gente viu, por exemplo, a Justiça do Rio e o próprio governo do Rio tentando segurar a Carbono Oculto a partir da Refit, e isso avançando em São Paulo, que Isso. é um sonegador de São Paulo. E isso pode render não só arrecadação, mas também visibilidade e reputação positiva para autoridades de São Paulo. Claro. Então é gente demais, são interesses demais para serem equilibrados em investigações que avançaram muito na direção de jogar à luz a quantidade de dinheiro, por exemplo, movimentado, sonegado, né, e atividade econômica, inclusive a concorrência desleal. Também tem esse outro lado, né, do setor produtivo. No Banco Master a gente vê o setor financeiro tradicional também, em alguma medida, participando na direção de pôr fim àquela farra específica, né? E você, Valdo, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, Pablo. Flavinha, Thomas. Boa tarde, Paulo. Valdo. Boa tarde a todos. Boa tarde, assinantes. Uma terça-feira iluminada para todos nós. Olha, Andréia, quando eles achavam que tinha começado uma investigação aqui, outra investigação ali, e hoje o que temos são várias investigações que envolvem todos os lados. Hoje mesmo foi preso o ex-presidente da Rio Previdência, né? Aí no Rio de Janeiro, indo de São Paulo para o Rio de carro, né? É um personagem chave ali para você desvendar o seguinte: a compra de quase 1 bilhão de títulos do Master pelo Rio Previdência foi só uma decisão técnica ou teve orientação política para comprar um ativo de altíssimo risco que não é investimento para fundo de pensão? Fundo de pensão não pode investir em ativo de alto risco. E o Banco Master, neste momento em que a compra foi feita, ativo de elevadíssimo risco, né? Então, o que ele pode contar, né? Recebeu orientação de alguém? Recebeu ordem de algum governador? Então, você pode observar que pode entrar governador, ministro, senador, magistrado, deputado. Então, o leque de pessoas que podem estar envolvidas neste processo, dessas investigações em curso em Brasília, filho de presidente, de ex-presidente. Então, assim, é algo que realmente chega a um grau que está causando temor, pânico em Brasília. Isso é fato. E que tem muita gente querendo fazer, olha, vamos fazer o seguinte: você segura a sua turma que eu seguro a minha. É isso que está acontecendo em Brasília. Se vai dar certo, eu não sei. Mas que hoje está achando, gente, olha, está ficando perigoso demais. É isso que a gente tem ouvido em Brasília. Está ficando perigoso demais para eles, né? Para o país está ficando bom demais porque você faz uma limpeza, né? Seria o ideal que essas investigações prossigam e vão até o fundo do poço de todos esses casos. Mas no que eles podem segurar, eles vão tentar segurar. Não prorroga a CPMI do INSS, não instala nenhuma comissão parlamentar de inquérito do caso Master, né? Você, pelo menos no campo deles, eles fazem ali as medidas para fazer um cordão sanitário para evitar que isso se espraie, e aí você complica a vida de todo mundo, não é só de um ou dois, não. O problema realmente é esse: a PF vai e prende o ex-presidente da Rio Previdência. E aí, né? O BRB hoje, a Camila Bonfim trouxe essa informação, recebeu um relatório
de um escritório de uma empresa especializada nesta área, entregou para a PF e para o Banco Central com achados relevantes ali sobre as operações envolvendo Master e BRB. Que achados relevantes são esses, né? Então você vai encontrando uma ponta aqui, outra ali. Você tem algo que estava meio esquecido, que a Andréia acabou trazendo à tona, que é a delação dos operadores da máfia dos combustíveis, o Beto Louco e o Primo, não é isso, Andréia? Primo, né? Então, você tem a delação dele. Então, é muita ponta solta neste momento. E tem essa operação do pessoal, olha, o que a gente puder fazer para segurar, nós vamos fazer. É o que está em curso em Brasília, o que a Andréia publicou hoje. Conversando com uma fonte que está muito por dentro dessa investigação da máfia dos combustíveis, estava me dizendo, Pablo e amigos, que se não tivesse, a gente não tivesse acompanhado a investigação da Carbono Oculto que descobriu a REAG, não teria a investigação do Master, porque elas também conversam entre si, essas investigações. E você vai ter uma interseção, obviamente, de grupos políticos que foram beneficiados com esses esquemas todos. Então, interessa a muita gente que você tenha algum tipo de operação abafa em relação a essas investigações. Boa tarde para você, Pablo. No vídeo anterior, eu te falei que o governo entregou os anéis para salvar o Lulinha. Mas o que eles pediram em troca? A cabeça da CPI do Banco Master. Se você nunca ouviu falar desse banco, preste muita atenção. Ele é a peça-chave, o cofre onde o sistema guarda seus segredos mais perigosos. Estamos falando de uma teia que envolve Arthur Lira, senadores e, infelizmente, ministros da nossa Suprema Corte. O buraco é mais embaixo. A oposição tentou abrir a caixa preta desse banco. São fundos de pensão quebrados, rombos bilionários no Rio, no Amapá, dinheiro do trabalhador virando pó. Mas sabe por que essa CPI não anda? Porque, segundo as apurações, tem dedo de gente ligada a Dias Toffoli e a outros poderosos que deveriam fiscalizar a lei, não se beneficiar dela. A própria imprensa admite. Ninguém em Brasília quer essa investigação. O grande acordo criou-se o cenário da tempestade perfeita. Se investigam o banco, o STF e o Centrão caem. Se investigam o INSS, a família Lula cai. A solução deles? O silêncio geral. O Hugo Mota já sinalizou que vai respeitar a fila, ou seja, vai engavetar tudo. É um pacto de sobrevivência entre os poderes, às custas da nossa justiça. Gancho para a opinião: o governo blinda o judiciário blinda o governo e o povo paga a conta. Mas será que eles combinaram com a Polícia Federal? No próximo vídeo, eu vou dar a minha análise final sobre esse acordão e o que nos espera em 2026. Você precisa ouvir isso. Queria dividir com vocês aqui uma avaliação de algumas apurações sobre o momento em que a gente está, porque quem está a par das investigações sempre me diz assim, é uma oportunidade que o país tem de praticar, não só desvendar, trazer a superfície, o que está acontecendo, mas se levar ao fim e ao cabo essas investigações, de uma certa medida você vai resetar a República. Porque é muita informação, é muita consistência no material que está sendo analisado, que eles já sabem, já estão em posse, mas é claro, como eu disse, do ponto de vista político, quando você tem CPI, você tem um palco político. A investigação policial e a do judiciário, ela tem um sigilo ali máximo, inclusive que é mais fácil também você controlar e saber o vazamento. Perfeito. Então, eles estão contando com isso também. Onde é que eles podem tapar os buracos ali de eventuais desgastes, eles o farão. E aí, conversando com essas fontes em Brasília, eles falando assim, não dá para entender, com tudo que se sabe e que as pessoas que estão acompanhando em Brasília esses escândalos também sabem, vai deixar passar. Então, sempre a gente lembra a frase que ficou famosa do Jucá, com o Supremo com tudo, aqui nem dá, a gente tem que atualizar, é com o Supremo, é com os setores do governo, e todos eles vão dizer que não, mas sim, setores do governo, setores do Supremo, setores do Congresso estão interessados no que eles chamam de acomodação, tá? Não é acordão somos nós que falamos, porque tem a santa paciência, como diria a minha avó. A acomodação dessas investigações é brincadeira, né, meu irmão? E o Supremo, acho que o Thomas chamou a atenção, o Supremo não está mais em condições de fazer esse acordão, né? Porque fez, no caso do Lula, fez e tinha uma força moral que justificava, ainda encontraram aqueles desvios dos procuradores e do Moro, então tudo isso se encaixou e facilitou o trabalho do Supremo, que acabou com a Lava Jato e até devolveu o dinheiro roubado, né? É uma coisa inacreditável. Agora, dessa vez, acho que não, depois de tudo que fizeram na Lava Jato, eu acho que dessa vez eles não têm condições de botar isso por baixo do tapete novamente. Não creio que haja essa condição. Bom, e aí é que o Código de Ética
é importante, Fundamental. porque expõe os problemas. Na hora que a ministra Carmen Lúcia Sim. apresentar o esboço do código, acabou, porque quem for contra vai ter que ser contra Isso. medidas que são de bom senso. Não tem, é perfeito isso, Merval, porque não tem fantasia de carnaval possível em Brasília. Tá todo mundo sem máscara, tá todo mundo exposto. Sempre digo isso aqui, como o caso Master revelou a posição de todo mundo que importa. Você sabe de que lado e o que defende cada um dos principais atores políticos envolvidos, ou a par das investigações, ou que estão envolvidos e sabem que estão envolvidos. Merval tem cabeça de chefe de jornal, né, Merval? Porque é a próxima pauta. O Código de Conduta aqui, ó, já tá aqui certinho. Chegamos ao ponto central. O que estamos vendo não é política republicana, é formação de quadrilha institucionalizada. Eu sou Isabela Torres e aqui a gente fala sem rodeios. É vergonhoso ver o esforço conjunto de executivo, legislativo e judiciário não para melhorar o Brasil, mas para garantir que ninguém vá preso. A Malu Gaspar expôs o medo da cadeia que uniu inimigos históricos na mesma mesa de jantar. O caso do Lulinha é o símbolo da volta ao passado que nós tanto combatemos. O enriquecimento inexplicável, a proteção do Estado, tudo voltou. E pior, agora com o aval de quem deveria guardar a Constituição. O STF, citado nas entrelinhas desse escândalo do Banco Master, perdeu a condição moral de julgar qualquer coisa enquanto não explicar essas relações promíscuas. Olhando para 2026, estamos em ano decisivo. A Operação Abafa está em curso porque eles sabem que se uma peça cair, o dominó inteiro desaba antes das eleições. Eles apostam no seu esquecimento. Apostam que você vai se distrair. Mas a informação vazou. Mesmo com toda a pressão, ainda existem servidores honestos na PF e jornalistas que, vez ou outra, deixam a verdade escapar. Não existe governo e oposição lá dentro quando o assunto é blindagem. Existe eles contra nós. O acordão está selado, liberdade para os amigos do rei e impostos para você. Mas nós estamos vigilantes. Se você também não aceita ser feito de palhaço, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho. Vamos expor cada passo dessa trama. Eu sou Isabela Torres, e aqui a verdade prevalece. Até a próxima.